Muito bem. Nós estamos estudando o livro de Colossenses e nós estamos estudando este livro de forma indutiva. Estudar um livro da Bíblia de forma indutiva é fazer perguntas, trabalhar passo a passo as regras, os passos para a interpretação deste livro. Nós estamos fazendo isso de forma híbrida, tentando falar com os irmãos que estão ouvindo pela internet, aqui também presente, e prestando atenção aqui na frente. Nossa intenção é que você tenha mais ferramentas para estudar a Bíblia em casa, sozinho, e aprenda alguns métodos, algumas formas, para, enquanto você estiver fazendo a sua leitura particular, devocional das Escrituras, você aprenda a fazer perguntas para o texto a fim de gastar mais tempo meditando nele e trabalhar o entendimento do texto em casa. Nós estamos falando sobre Colossenses e o tema que nós escolhemos é andai nele. Andai nele é uma expressão que aparece lá no capítulo 2, daqui uns dias nós chegaremos a ela, e mostra como deve ser o nosso comportamento a respeito de servir ao Senhor Jesus Cristo. Colossenses é uma epístola pequena que fala muito sobre o senhorio de Jesus Cristo na vida de cada cristão. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, verso 24 até o versículo 29, e sempre introduzimos falando um pouco sobre o estudo indutivo em si. Nós falamos alguns dias atrás que o estudo indutivo ele tem 4 passos básicos. A observação, quando você separa as palavras mais importantes do texto, você observa a função dos verbos, quando você vê se tem muito adjetivo, se tem advérbios que precisam ser, você ficar atento, se há conjunções que mostram afirmações principais e afirmações subordinadas, ou frases coordenadas umas com as outras, para se tem contrastes, se tem comparações, se tem perguntas, se tem diálogos, tudo isso faz parte da observação do texto. Observar um texto ainda não é interpretá-lo, mas é ver os detalhes do texto na sua organização das frases, das expressões, para captar com um pouco mais de atenção os detalhes do texto. Depois disso, nós fazemos então a interpretação. A interpretação é quando nós perguntamos o que tudo isso que nós observamos aqui significa. Então, se a maioria dos verbos estão no presente, o que isso significa? Se a maioria dos verbos estão no modo imperativo, o que isso significa? Se há poucos substantivos, mas há muitos adjetivos, o que isso significa e onde o autor bíblico quer chegar a usar e a construir as frases dessa forma. Então, um exemplo bem simples a respeito da interpretação é exatamente isso aqui. O que é isso e o que é isso? Aqui tem a palavra joia, né? Então, aqui nós temos uma joia e aqui nós temos alguém falando joia. Mas é a mesma coisa? A palavra é a mesma, mas o sentido, o significado é outro. Nós falamos da joia como essa que alguém compra e paga caro nela, e é um enfeite, não é? E até patrimônio nas mãos das pessoas, e um gesto dizendo que está tudo bem. Aí nós falamos que dizer assim com o dedo que está tudo bem, geralmente a gente traduz por joia, está tudo bem, não é? Mas quando que eu vou saber numa frase que não tem uma imagem que joia quer dizer uma relíquia, um patrimônio, um enfeite caro que eu coloco no pescoço, ou que a palavra joia quer dizer uma forma de dizer que está tudo bem, que as coisas estão andando bem. São as classes gramaticais e a forma como as frases são construídas, ou o chamado contexto literário, que vai me mostrar qual que é o sentido do uso da palavra. Uma vez eu estava ouvindo uma pregadora e ela estava dizendo a respeito dos ricos. E lá quando diz assim, que
É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí ela disse, rico aqui no texto não quer dizer pessoas que têm dinheiro. Rico aqui no texto quer dizer pessoas orgulhosas. Então ela interpretou, ela disse que a palavra rico queria dizer orgulho. Agora, será que é isso que Jesus está falando lá no texto? Outras pessoas dizem que a palavra agulha lá no texto não é agulha que você coloca uma linha para costurar. Mas agulha era o nome de uma porta que tinha em Jerusalém, que para que o camelo passasse nela, tinha que tirar toda a carga dele, fazê-lo ajoelhar e arrastá-lo para atravessar a porta. O problema é que ninguém nunca achou uma porta em Jerusalém que se chamasse agulha, né? E tem outras pessoas que dizem que camelo não é aquele animal quadrúpede que anda no deserto, né? E que tem lá aquelas corcovas, não é? O camelo, na verdade, era a corda que usava para amarrar a mercadoria que era levada para Jerusalém. Então, o rico não é alguém que tem dinheiro, o camelo não é um animal, e a agulha é uma porta. Ou seja, nada quer dizer o que parece que está lá no texto. Só que, na verdade, o rico ali é gente que tem dinheiro mesmo. A palavra que é traduzida por agulha é a agulha que o médico usa para costurar a pele de uma pessoa, ou seja, uma agulha bem fininha, bem pequena, que é mais difícil ainda passar o camelo por ela. E o camelo é o tal do quadrúpede mamífero que anda em cima das 4 patas e é muito comum lá na região do Oriente Médio. O que o Senhor Jesus quer dizer é que ninguém se salva pelos seus próprios poderes financeiros ou quitais. A salvação, e ele vai dizer no contexto mais embaixo, é sempre uma obra da graça de Deus. A obra da graça de Deus salva pessoas pobres, salva pessoas ricas, salva pessoas que eram orgulhosas e torna as pessoas humildes, sim. O que nós precisamos aprender é o significado verdadeiro das palavras e como elas são usadas nas frases para interpretá-las adequadamente. Existe a correlação, eu vou falar sobre ela em algumas quartas-feiras na frente, e também a aplicação, que é isso que a gente sempre faz no final de cada exposição. Então, interpretar significa algumas coisas. Interpretar, em primeiro lugar, significa mostrar o significado de algo. O que isso significa? Aonde isso vai me levar? O que isso quer dizer de verdade para mim? A interpretação ela deve acontecer dentro do contexto histórico e literário do texto que nós lemos. Então, quando lemos os versículos 24 até o versículo 29 de Colossenses, isso precisa ser interpretado dentro do contexto das frases, dos parágrafos que nós já estudamos, em relação aos parágrafos que nós ainda vamos estudar. Paulo está terminando o seu capítulo de abertura da epístola. Ele já falou a respeito do efeito do evangelho, ele fez uma oração pedindo a Deus para que as pessoas conhecessem a vontade de Deus e conhecessem o próprio Deus plenamente. Depois ele falou sobre a supremacia de Jesus Cristo, a excelência de Jesus Cristo, a obra de salvação e redenção que Jesus Cristo fez para nós. E agora ele entra um pouco mais sutilmente no corpo do tema que ele quer tratar, que são os problemas que os falsos mestres estavam introduzindo dentro da igreja. E ele gasta um tempo aqui falando sobre o objetivo da pregação. O objetivo da pregação é a santificação das pessoas, e ele vai usar uma palavra característica para isso, daqui a pouco eu vou explicá-la, e nós precisamos nos comprometermos com essa pregação, e ele diz qual era o nível de compromisso que ele particularmente tinha com essa pregação. Para interpretarmos bem, nós temos que chegar ao significado original do texto. O que Paulo queria ensinar com essas coisas que ele escreveu? Nós temos que chegar ao sentido natural das palavras. Então, o que quer dizer cada palavra dentro da frase?
Rico quer dizer gente que tem dinheiro ou rico quer dizer pessoas orgulhosas? Mundo quer dizer todos os habitantes que moram no mundo? Mundo quer dizer o planeta chamado Terra? Ou mundo quer dizer as ideias das pessoas que odeiam Jesus, que a Bíblia chama de mundanismo? Então, como a palavra é usada no seu sentido natural, nem sempre literal, mas natural, é que nós precisamos perceber. E também nós precisamos ver se é coerente. Naquele texto que eu citei, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É natural, é coerente dizer que a palavra rico ali, ela se aplica simplesmente a pessoas orgulhosas? Ou, de fato, ela está falando daquelas pessoas que têm posses e que confiam nas suas posses quando o assunto é entrar no reino dos céus? O que Jesus está querendo dizer é que ninguém compra um ingresso para ir para o céu com o seu dinheiro. É mais fácil atravessar um camelo no fundo de uma agulha do que uma pessoa achar que pode comprar o céu pagando passagem com o seu dinheiro. Isso não depende das posses das pessoas. Isso depende de Deus derramar ou não a sua graça, o seu favor sobre a vida das pessoas. Isso ele não fala nesse versículo, mas ele vai falar 2, 3 versículos abaixo. Então, se eu não souber o que Jesus está dizendo a seguir, eu não interpreto corretamente o que está sendo lido neste texto exatamente que eu acabei de citar. E isso tem a ver com coerência. Interpretar dessa forma é coerente com o parágrafo todo? É coerente com o ensino do livro bíblico inteiro? É coerente com a mensagem das Escrituras Sagradas? Então, quando interpretamos, nós precisamos entender qual que é a intenção do autor bíblico, onde que ele quer chegar. Nós temos que entender qual que é o uso natural da palavra. O sentido literal nem sempre é o significado ao pé da letra. O sentido literal é como a palavra foi usada ali naquele contexto. E se é coerente. Interpretar dessa forma é coerente ou força o texto para que ele fique confuso e não claro para a gente entender? Aqui nesse texto tem uma frase que a gente precisa pensar sobre isso. Paulo diz logo de cara no versículo 24 que ele, Paulo, preenche o que resta das aflições de Cristo. Olha aí no versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. O que será que significa as aflições de Cristo aqui no texto? Algumas perguntas precisam ser levantadas por nós quando nós lemos esse texto aqui. Paulo levanta essa expressão e a pergunta é: o significado é literal? Paulo pode, no seu sofrimento, complementar ou completar o sofrimento de Cristo? Ou o sentido é figurado? Quando nós sofremos, nós nos tornamos parecidos com Jesus no seu sofrimento. Então, qual que é o sentido que deve ser entendido aqui no texto? Se é figurado, o que significa como participamos dos sofrimentos de Cristo? Se é literal, um ser humano pecador pode completar a obra de Cristo? Jesus deixou um pedaço da sua obra para trás para alguém terminar por ele? Então, nós precisamos analisar essa frase à luz de tudo que Paulo ensina sobre os sofrimentos de Cristo, à luz de tudo que a Bíblia, o Novo Testamento ensina sobre os sofrimentos de Cristo, para entender qual é o seu significado natural aqui no versículo 24 de Colossenses. Em alguns lugares da Bíblia aparecem afirmações assim, que elas parecem contradizer o ensino bíblico, mas elas precisam então ser estudadas com um pouco mais de atenção para que nós possamos chegar ao sentido desejado do autor bíblico na interpretação do texto que nós estamos lendo.
Tendo dito isso, qual que é o contexto aqui então de Colossenses 1, 24 a 29? No parágrafo anterior, Paulo falou da supremacia e da excelência de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. É aquele que nos redimiu, derramando o seu sangue na cruz por nós. Ele está acima de todas as coisas, tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele, e nele, Ele é quem dá sustentação a todas as coisas. Então, quando Paulo faz isso, ele entra no assunto que já entra no tema da epístola. Como que essa supremacia de Jesus Cristo e esse sacrifício dele na cruz funciona na minha vida. E para Paulo, o objetivo da pregação cristã é, em todos os níveis, levar as pessoas a crescerem na santidade. Então, o que ele fala aqui no versículo 24 a 29, quando ele fala de sofrimento, quando ele fala de aflição, e quando ele fala a respeito do desenvolvimento e do propósito que ele havia pregado, e do mistério que estava escondido antigamente, e que agora foi revelado, e ele diz que esse mistério é o próprio Jesus Cristo, ele diz que Jesus se revelou para tornar todo homem perfeito nele. E aí, a outra palavra que a gente tem que perguntar, o que significa a palavra perfeito, aqui no versículo 28, se eu não me engano, isso, no final do versículo 28, o que quer dizer apresentar todo homem perfeito em Cristo? E ele então vai dizer que o propósito da pregação do Evangelho é levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e entrarem num processo de santificação que é Jesus Cristo quem conduz. E aí ele faz 3 afirmações sobre todo homem perfeito em Cristo. Primeiro, ele diz que nós devemos nos regozijar por causa das aflições de Cristo, versículo 24 e versículo 25. Agora, neste momento, no tempo presente, eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele diz que se regozija no sofrimento que ele está passando pela igreja. Qual é o sofrimento que o apóstolo Paulo está passando pela igreja? Quando Paulo escreveu Colossos, ele estava preso. Então, ele estava vivendo prisão, não porque não tinha pago o imposto, não porque tinha brigado na praça, não porque tinha assaltado uma loja, não porque tinha ofendido uma dona de casa, mas porque ele tinha pregado o evangelho para as pessoas. Ele estava preso simplesmente porque ele anunciava que Jesus Cristo havia pago o preço dos nossos pecados, havia ressuscitado ao 3º dia, e que se nós quiséssemos morar com Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Foi por isso que Paulo estava preso. Os judeus achavam que isso não era verdade, então de cidade em cidade eles perseguiam o apóstolo Paulo, até que eles conseguiram que ele ficasse preso. Então, quando Paulo diz que ele está se alegrando por causa das aflições dele, dos sofrimentos dele, é nesse sentido que ele diz que preenche o que resta das aflições de Cristo. Não é que Jesus Cristo morreu na cruz e ficou faltando alguma coisa para terminar. Não é que Jesus Cristo não deu conta de pagar o preço dos nossos pecados na cruz. Quem lê o Evangelho de João, capítulo 19, e Jesus está na cruz, ele então, antes de morrer, diz: está consumado. Ou seja, está pronto. Eu fiz tudo o que me tinha sido dado por tarefa. Quando você lê Isaías 53, o verso 12, que é um texto que profetiza a morte de Jesus, ele termina dizendo o seguinte, que o servo de Deus, né, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, na Escritura não há nenhum momento sequer
em que é dito que Jesus não conseguiu fazer a obra da nossa salvação plenamente. Ele cumpriu essa obra. Então, quando Paulo fala que ele preenche o que resta das aflições de Cristo, é no sentido figurativo de que todas as vezes que nós somos perseguidos por causa do Evangelho, nós somos comparados a Jesus, nós somos ligados a Jesus, nós estamos comprometidos com Jesus. É aquilo que eu expliquei alguns domingos atrás aqui na igreja sobre a união do crente com Cristo. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, fomos unidos com Ele nos seus sofrimentos e também na sua glória. Então, Paulo está se referindo aqui que quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós estamos demonstrando a nossa ligação, o nosso comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse sofrendo aqui de novo. Não é que ele está repetindo o sofrimento, mas o nosso sofrimento é associado ao sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Por que razão? Porque a causa deste sofrimento do apóstolo Paulo é o Evangelho. Se a causa do sofrimento é a mesma, então nós estamos ligados, associados ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que significa, então, preencher. Paulo não se refere a completar a obra redentora e o pagamento dos nossos pecados na cruz. Essa obra está completa. Ele se refere aos sofrimentos a que somos submetidos por pregar o Evangelho de Cristo. Como Jesus é a cabeça e nós somos os membros, Paulo falou isso no parágrafo anterior. Então, quando acerta a perna, a cabeça sente. Quando acerta a cabeça, o resto do corpo sente. Nós estamos ligados a Cristo. Então, quando sofremos, os nossos sofrimentos têm a ver com os sofrimentos de Jesus, quando o motivo é o Evangelho. É isso que ele quer dizer aqui. Quem persegue os cristãos, persegue a Cristo. Lembra de Atos capítulo 9? Paulo está indo na estrada de Damasco, e aí ele cai do cavalo por causa da luz, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Cristo, Saulo estava perseguindo cristãos. Então Jesus, porque está ligado a nós, eternamente, aqueles que ele elegeu e escolheu para salvar, e aqueles que ele já salvou, quando alguém persegue um cristão, está perseguindo a Jesus. E é também por isso que Jesus diz o seguinte: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. É nesse sentido que nós entendemos preencher o que resta das aflições de Cristo Jesus. E ele diz mais, ele diz que os sofrimentos em favor da igreja dão pleno cumprimento à palavra. Olha aí o verso 25. Ele diz: da qual me tornei ministro, que é a igreja, o corpo de Cristo, de acordo com a dispensação, com a demonstração, com a revelação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra. Todas as vezes que sofremos por causa do Evangelho, isso cumpre o que Jesus disse a respeito da palavra dele. Isso é o primeiro ensinamento. Então, para que todo homem seja perfeito em Cristo, nós precisamos aprender a ter regozijo nas aflições. Não é regozijar-se com as aflições, ou por causa das aflições, mas é regozijar durante a travessia das aflições. Como nós acabamos de fazer 6 exposições sobre sofrimento em 1 Pedro, os irmãos estão mais que afiados nesse assunto, não é? Segundo ensinamento, o mistério revelado é Cristo em vós. Paulo gasta aqui alguns versículos falando sobre o mistério. Ele diz, verso 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações,
agora todavia se manifestou aos seus santos. O que é um mistério? Quem gosta de assistir filmes de suspense e quem gosta de ler Agatha Christie, na época que eu era adolescente, Agatha Christie era o autor que mais, a autora, não sei, que mais era vendida por causa dos seus livros de mistério, de suspense. Então, quando você assiste um filme de suspense, acontece um crime lá no começo, alguma coisa esquisita, e você fica o filme inteiro tentando descobrir quem matou a Odette Reutemann, né? Quem matou o fulano. E aí no final você pensa que era o mordomo e era a esposa do mordomo, né? Um monte de coisa que não foi revelada vai sendo revelado no decorrer do filme e você só fica sabendo da resposta no final. Quando a Bíblia fala de um mistério, ela não fala nesse mesmo sentido. O mistério é algo que estava escondido no passado, mas que agora não está mais. Então, no sentido bíblico, o mistério é algo que nós passamos a conhecer porque foi dito para nós. E que mistério é esse? E o que foi dito para nós? Então, no versículo 27, ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, qual é o mistério? O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus não havia dito com todos os detalhes como seria a salvação no Antigo Testamento. Mas quando Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou, não tinha mais mistério, não tinha mais nenhum segredo para ser revelado. Tudo estava claro. Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. E então o mistério que estava escondido é que Deus está preparando um lugar para nós vivermos com Ele na eternidade. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo agora está conosco. E porque Cristo está conosco, nós temos esperança verdadeira, coerente, possível, que não falhará, de que vamos morar com Deus. Cristo estando conosco, nós temos esperança genuína, verdadeira, inescapável, inesgotável, indestrutível. Então, o mistério antes oculto, agora foi revelado para nós, os santos. E é isso que nós estamos falando para as pessoas. Olha, Deus criou o mundo, o homem caiu no pecado, Deus providenciou uma forma de resolver esse problema do pecado, e essa forma que Ele providenciou vai nos levar para a eternidade, para viver com Ele. Nós não somos como os maçons que dizem que têm segredos. Nós não temos segredos. Nós estamos aqui exatamente para tirar, desmistificar, acabar, apagar qualquer dúvida a respeito do futuro. Deus revelou para nós que o futuro é a revelação de Jesus Cristo vindo com poder para julgar vivos e mortos a respeito das obras que eles fizeram. E que aqueles que se arrependerem dos seus pecados, entregarem suas vidas nas suas mãos, vão viver com Ele. Esse é o mistério que agora está sendo explicado para as pessoas. Não vai ficar nada lá no final. Nós já sabemos como será o final. O final é: Deus separará para a sua direita aqueles que se entregaram a Ele, e Deus separará para a esquerda aqueles que o rejeitam, que não querem saber dEle. E se você quiser apostar, você verá. Não tem mistério, não tem dúvida, não tem talvez. Está tudo já dito como será. Então Paulo diz que a esperança da glória é Cristo vivendo em nós. Se eu quero viver a eternidade, a fórmula para viver a eternidade é tendo Cristo vivendo em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho o céu. Se Cristo não vive em mim, eu não tenho o céu. Lembra de 1 João, capítulo 5, versículo 12? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho
não tem a vida, não tem mistério, não tem Sherlock Holmes, não tem Agatha Christie, tudo está revelado. E por último, então, ele diz que o mistério revelado é o cerne da pregação cristã. O que é que nós pregamos? Nós pregamos a revelação de Jesus Cristo. Como vamos resolver os nossos problemas de culpa, de consciência pesada, de não saber qual vai ser o nosso futuro? A Bíblia diz: Jesus Cristo. Jesus é a resposta para todas as coisas. Eu estava andando em São Paulo, quando estava lá fazendo o meu mestrado, no intervalo do almoço, e ali ao redor do Mackenzie anda gente de tudo quanto é tipo. Então, quando eu estava indo em direção ao Mackenzie para pegar mais uma aula, um mendigo veio na minha direção e me abraçou bem forte. Ele estava bem sujo, bem fedido mesmo. E aí ele me segurou, me abraçou, me segurou e disse assim: o que eu faço para ter uma vida melhor? E eu disse: entrega a sua vida para Jesus. Aí ele me afastou um pouco assim: é só isso que eu tenho que fazer? E eu disse: é só isso que você tem que fazer. Aí ele me soltou e saiu assim. Foi embora. É só isso que eu tenho que fazer. Se eu quero ter um futuro melhor, garantido e certo, a Bíblia diz que eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo. O caso é que as pessoas querem que o futuro seja hoje, seja aqui, seja agora. Então, se Cristo não resolve o meu problema de falta de dinheiro agora, Cristo não serve. Só que Jesus pergunta para você o seguinte: é o dinheiro que resolve? Pode parecer que resolve aqui e agora, mas não resolve para a eternidade. Então, não é a beleza física que resolve, não é a saúde física que resolve, não é a riqueza que resolve. O que resolve é Jesus. Com Jesus, as outras coisas vão se acertando. Sem Jesus, você pode ter o melhor e você não tem nada, no final das contas. É isso que é o mistério que Paulo está falando, que foi revelado para nós. E o mistério é Cristo em vós. E o terceiro assunto, então, apresentar todo homem perfeito em Cristo é o alvo da pregação. Pregar a palavra aqui no púlpito, nos grupos familiares, nos discipulados particulares, nos PGs da mocidade, só tem um objetivo: levar os jovens, as crianças, os adultos, os idosos, os casais a uma vida mais consagrada a Jesus. Nós não pregamos o Evangelho simplesmente para tirar as pessoas do inferno e deixá-las aí frequentando a igreja. Nós pregamos o Evangelho para que elas sejam retiradas do inferno, da condenação, e vivam as suas vidas para a glória de Deus. Vivam em santificação, vivam em santidade. Paulo então diz que o que nós anunciamos é essa esperança da glória. É essa mudança a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo. E como que ele faz? Então ele mostra qual que é o seu procedimento. Observe a partir aí do verso 28. O qual nós anunciamos, o que nós anunciamos é Cristo em vós, a esperança da glória, versículo 28. O qual nós anunciamos fazendo como? Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, com o propósito de apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Lembra que eu expliquei que o gerúndio sempre responde à pergunta como? Como eu posso anunciar a esperança da glória? Então Paulo diz que nós anunciamos a esperança da glória advertindo a todo homem e ensinando a todo homem com sabedoria. Advertir é chamar a atenção, é lembrar a respeito de coisas que a gente não pode esquecer. Advertir é confrontar o comportamento, é aconselhar a mudança de rumo nas ações seguintes. É isso que é advertir.
É chamar a atenção, olha, você está andando no caminho errado. Não é este o caminho, é outro caminho. E no nosso caso nós dizemos, não é este o caminho é Jesus. Comprometa-se com Jesus Cristo. Então adverte, chama a atenção para a pessoa acordar e ensina. Ensinar a palavra é apontar o lado positivo do Evangelho. O lado negativo do Evangelho é que o Evangelho diz, se você não entregar a sua vida para Jesus, você está perdido. Você não sabe para onde vai, você está nas trevas, está na escuridão. O lado positivo do Evangelho é mostrar qual é a luz. Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, ensinar as pessoas a obedecer a Jesus, a conhecer a sua palavra, a aplicar, a obedecer a sua palavra cada dia. Paulo então termina esse texto dizendo que com esse propósito de anunciar a glória, advertindo e ensinando, ele se afadiga na pregação. Olha aí o versículo 29. Para isso, essa expressão quer dizer propósito, para isso é que eu também me afadigo. A palavra afadigar aqui no texto é a palavra copial, da onde veio a expressão copioso. Domingo passado choveu copiosamente, ou seja, choveu muito. É isso que quer dizer a expressão. Então, quando Paulo diz que ele se afadiga, ele quer dizer que ele trabalhou tanto que ele ficou suado, que ele ficou cansado. Pregar o Evangelho, falar de Jesus, é uma tarefa que vai exigir de nós esforço, inclusive esforço físico, até ficarmos cansados. Dedicar ao discipulado de um filho todos os dias, ensinando o catecismo, ensinando a decorar versículos, ensinando o que significa o cântico que ele aprendeu na escola dominical, repassando a lição da escola dominical com ele durante a semana. Isso cansa. A grande questão é, nós estamos dispostos a ficar cansados para falar do Evangelho para as pessoas, ou nós vamos nos comportar preguiçosamente, deixando as coisas acontecer ao Deus dará? Paulo diz que para alcançar esse objetivo, anunciar a esperança da glória às pessoas, ele advertia, ele ensinava, e ele fazia isso tanto e com tanto empenho que ele ficava fatigado, cansado, muito cansado. E ele diz que ele fazia isso, para isso é que também me afadigo, esforçando-me, uma outra palavra que tem a ver com cansaço, e a palavra aqui é agonizomai, da onde surgiu a palavra agonizar. A gente agoniza quando sente muita dor. É que a coisa dói, você até balança o braço para ver se diminui a dor. Então, agonizar é quando você não consegue fugir da dor, então você se mexe tudo quanto é forma para ver se a dor para. É quando você está sentindo uma dor nas costas e fica procurando o jeito de sentar para ver se ela diminui. Paulo diz que ele se dedicava tanto à pregação do Evangelho, que era como alguém que estivesse sentindo muita dor, porque estava muito cansado. Quando a gente está muito cansado, a gente sente dor. Dor muscular, dor nas pernas, dor nos braços, dor de cabeça, essas coisas todas. E ele diz que ele fazia isso de acordo, ele usa a palavra segundo, que quer dizer conformidade, a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ele usa duas palavras que comumente na Bíblia são traduzidas por poder. A palavra eficácia, que é a palavra energia, da onde veio a nossa palavra para energia, e a palavra dinamis, da onde surgiu a palavra dinamite e a palavra dinâmico. Aquele jovem, quando ele prega na igreja, ele é muito dinâmico. Ou seja, ele se desenvolve bem. A palavra dinamis, ela tem esse sentido, de algo que quando você resolve fazer, você faz tão bem feito que funciona além do esperado. E aí nós dizemos que quando uma coisa está indo muito bem, ela está indo dinamicamente.
Não é que ela explodiu e aí não presta mais. Não, é que ela vai se desenvolvendo bem. Então, Paulo diz que Cristo operava na vida dele, ele se desenvolvia bem na pregação do Evangelho. Pessoas convertiam quando ele falava de Jesus. É isso que ele quer dizer, que o poder operava eficientemente em mim. Quando você se dedica a ponto de ficar cansado, você colherá frutos. Lembra do Salmo 126? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, carregando a colheita. Quem se esforça e fica cansado, plantando a semente, regando a semente, capinando o quintal, tirando o mato que atrapalha a semente florescer e crescer e frutificar, no momento apropriado ele vai colher. Eu me lembro quando nós éramos pequenos, então lá em casa tinha os ciclos. Tinha a época de plantar a mandioca, tinha a época de plantar o milho e tinha a época de plantar o feijão. Nós tínhamos uma casa com 14 lotes, era quase uma fazenda. E era nós que acompanhávamos a nossa mãe no quintal. Capinava tudo aquilo, aí ela vinha e plantava a mandioca. E a mandioca crescia. Quando chegava a época da seca, a gente colhia a mandioca, e essa época agora está preparando a chuva, é a época que a gente estava terminando de colher a mandioca no quintal, e aí já capinava o quintal, aproveitava que estava seco, tinha pouco mato, e quando vinham as primeiras chuvas, a gente ia lá e fazia as covas de milho. E aí o milho vinha, colhia o milho, quando terminava a colheita do milho, aí minha mãe diz, agora me siga. Ela saía quebrando todas as ramas do milho, para baixo, e no pé dos milhos secos, ela plantava o feijão. Então, o milho quebrado, e com a folha tombada, com o tronco quebrado para baixo, era onde o feijão ia se enrolar e subir, e aí a gente tinha a colheita do feijão. Era eficiente, era dinâmico. Uma fase puxava a outra. Era o manejo do quintal. Então, Paulo diz que quando nós nos afadigamos, e dava trabalho fazer isso, né? Quando nós nos afadigamos plantando, nós vamos ter a alegria de colher. E ele chama isso de o poder que age eficientemente em mim. Se nós aqui na Igreja de Vila Nova formos atentos, comprometidos em anunciar o Evangelho, advertir as pessoas, ensinar a palavra e nos esforçarmos até ficarmos cansados fazendo isso, nós vamos colher a ação eficiente do poder de Deus nas nossas vidas. Então, qual que é a conclusão? Paulo mostra para nós que vale a pena envolver-se ministerialmente com a pregação do Evangelho. A gente sofre. Ele falou de aflição, ele falou de sofrimento, ele falou de cansaço, ele falou de ter que confrontar pessoas, mas ele também falou da graça, da esperança, da glória e do poder de Deus que opera eficientemente em nós. Tudo aquilo que vale a pena vai envolver cansaço, fadiga e um pouco de sofrimento. Tudo aquilo que não vale a pena parece que vem de mão beijada e vai embora também de mão beijada, não é? Paulo nos chama atenção para isso. Há sofrimentos, mas há também colheitas. Há frutos espirituais, há vidas de pessoas alcançadas pelo Evangelho. Quais são as aplicações que nós podemos fazer desse texto na nossa vida? Primeiro, quando é que nós sofremos pelo Evangelho? Quando é que nós seremos chamados a preencher o que resta das aflições de Cristo? Primeiro, quando nós somos perseguidos por causa de falar de Jesus. Se você fala de Jesus, algumas pessoas ficam com ciúme e começam a atrapalhar. Nesse momento você está preenchendo o que resta dos sofrimentos de Jesus. Quando nós ficamos cansados pelo trabalho da evangelização, quando a gente comparece. Mas se a gente não comparece, se a gente não participa dos programas, se nós não criamos formas de falar de Jesus para as pessoas, não vai ter resultado nenhum, porque a gente não fez nada. Quem não se dedica,
não colhe. Quem não planta, não colhe. E terceiro, nós sofremos quando oramos intensamente pela igreja. Paulo chama o ministério de intercessão de grande luta. Na semana que vem, quando formos explicar o versículo 1 do capítulo 2, Paulo vai definir oração com a expressão grande luta. Paulo estava preso, estava algemado, mas mesmo assim ele diz que tinha uma grande luta em favor dos colossenses. Que grande luta era essa? Oração. Ele sofria pelos colossenses enquanto estava preso e orava por eles. Segundo, o mistério da pregação do Evangelho é que não existe mistério. Não tem nada escondido. Nós não estamos tentando trair, nem tapear ninguém, nem enganar ninguém. Está tudo escrito na Bíblia Sagrada, basta abrir e ler. E se tiver dificuldade de entender, nós estamos aqui para ajudar a entender, procurando ser o mais honestos possíveis, o mais honesto possível, sem torcer, sem enganar, sem ludibriar, sem passar a perna, sem criar significados que o texto não tem. Simplesmente ajudar a entender para obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, todo mundo quer experimentar o poder. Quem não quer, né? Levanta a mão assim, cura, e aí a pessoa é curada. Todo mundo quer isso. Eu gostaria muito de orar pelas pessoas quando elas me pedem oração porque estão com dor e a dor passar. Gostaria mesmo. Algumas vezes já aconteceu, mas não posso dizer que sejam tantas assim. Mas aqui e ali aconteceu já de acontecer dessa forma. No entanto, o poder mesmo que Paulo está afirmando, ele está disponível para quem se envolve. A Bíblia pergunta o seguinte: para que você quer poder se você não quer servir? Na Bíblia, Deus concede poder para quem quer servir e testemunhar Jesus. Lembra de Atos, capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo. E aí ele diz, e sereis minhas testemunhas. O poder desce para a gente ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Deus não concede o Espírito Santo para a gente virar crente exibido. Deus concede o Espírito Santo para a gente servir o próximo. E se nós queremos servir com poder, então, o segredo é envolver-se, é se colocar disponível, é se apresentar para o serviço, para que Deus possa te usar na medida em que você atende as pessoas. Uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci aqui na Vila Nova é o seu Francisco. Aquele senhor que sempre vem nas reuniões de oração aqui na igreja. Mora aqui de frente à igreja. 20 minutos de conversa com ele e você fica impressionado com as coisas que Deus faz na vida daquele homem. Ele gosta de dar ofertas. Oferta em dinheiro. Ele vê uma pessoa necessitada, ele não está nem aí. Ele vai lá, quanto que eu posso ajudar você? Você olha para ele, está sempre amarrotado. Outro dia a igreja teve que dar um par de sapato novo para ele, porque o dele já era. Mas ele ajuda. Outro dia uma irmã pediu oração aqui por emprego, ele perguntou para mim se podia dar dinheiro para ela. E ele me mostrou um monte de recorte de jornal, de coisas que ele já fez aqui na cidade em prol de pessoas, e aí os jornais vêm e o entrevista. Frequenta a nossa igreja. Ele se apresenta. Quando ele vê uma necessidade, ele vai lá. Outro dia ele ficou pegando no meu pé, pastor, nós temos que ele visitar uma pessoa cega que eu vi passando na rua. E ele está empenhado em ajudar essa pessoa. Porque se apresenta. Então, não importa a nossa condição. O que importa é se nós vamos nos envolver. E envolver-se sempre implica em envolver-se com pessoas. Pessoas que precisam, pessoas que choram, pessoas que estão em dúvida,
pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que está faltando isso aqui para fazer uma coisa errada, e de repente você está perto e você pode ajudar. Às vezes só a presença. Eu aprendi com o luto e com culto fúnebre na igreja, a importância do simplesmente estar presente. Eu confesso para os irmãos que eu fico muito constrangido quando eu tenho que prestar assistência a pessoas que faleceram, pessoas que estão vivendo luto. Como todo mundo, eu fico lá perguntando, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas aí, conversando com um pastor, certa vez, ele diz, olha, às vezes você não precisa falar nada. Às vezes você precisa só estar lá. Aí esse pastor diz para mim que quando ele vê cultos fúnebres ou velórios, ele simplesmente entra. E ele diz que boa parte dos membros da igreja dele vieram por ele simplesmente entrar e ficar ali à disposição das pessoas. Aí as pessoas pediam para ele orar, ele orava. As pessoas pediam para ele ler a Bíblia, ele se apresentava como pastor e tudo mais, mas não impunha nada, simplesmente estava lá. E então as pessoas pediam para ele orar, pediam para ele ler a Bíblia, e ele então fazia isso, elas gostavam e iam visitar a igreja dele. Só de estar presente. Eu me lembro quando faleceu o seu Adir, um membro de uma igreja que eu pastoreei, um homem muito querido na igreja e na cidade, e a igreja ficou lotada. Nós fizemos 3 cultos fúnebres porque um só não dava. Um templo deste tamanho, lotado, o dia todo lotado. A cidade inteira passou por lá. 15 dias depois, a viúva me pediu a palavra na escola dominical. Pastor, deixa eu dar uma palavrinha à igreja. Eu deixei, ela foi à frente, e ela disse, eu quero agradecer à igreja. Muito obrigado, irmãos. Eu me lembro de cada rosto. Eu me lembro de cada abraço. No dia mais triste da minha vida, vocês estavam comigo. Olha só. No dia mais triste da minha vida, vocês estavam comigo. Só estavam lá. A maioria não falou nada. Vários irmãos ficavam sentados lá no fundo porque tinham vergonha de chegar perto e falar alguma coisa. Mas estava lá. E isso contou para ela. Então, estar disponível para Deus, para Ele usar do jeito que Ele quiser. E aí, quem está disponível para Deus, vai contabilizar os resultados que o próprio Deus vai apresentar para nós. 3 motivos de oração e eu termino. Ore para que nós tenhamos regozijo verdadeiro na igreja. Não só por causa de brincadeiras e piadinhas e tudo mais. Não estou falando contra essas coisas. Mas regozijo verdadeiro, regozijo pelas coisas santas. Alegria pelas coisas que realmente vale a pena. E enfrentar e ter regozijo verdadeiro em meio às tribulações. Que as tribulações não tirem de nós a alegria. Pode tirar o sorriso, mas não a alegria que pulsa dentro do nosso coração. A Bíblia fala que o que tira a alegria é o pecado. Salmo 51, verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado tira a alegria, mas o sofrimento não, quando ele é vivido para a glória de Deus. Segundo, ore para estar atento ao sentido e ao significado da pregação. O que Deus quer me dizer quando esse texto é aberto e é explicado? O que Deus quer que eu faça? Moody ouviu Charles Spurgeon pregar uma noite. Spurgeon disse, o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de uma pessoa que esteja disposta a obedecer e a fazer sua vontade. Moody era um sapateiro que mal sabia ler a Bíblia direito. Quando ele ia pregar, e ele pregava, e ele não sabia a palavra, ele pulava. Até que depois ele aprendeu. Mas ele foi para casa e começou a orar assim, Senhor, levanta essa pessoa. Faz essa pessoa aparecer no meio da gente. E os biógrafos de Moody dizem que no final da oração ele já estava dizendo assim, Senhor, será que não pode ser eu? Será que o Senhor não pode fazer de mim essa pessoa? E Moody se tornou um grande pregador. Ele foi o precursor do Billy Graham na forma de fazer conferências evangelísticas de lugar em lugar.
Em 1860, ele pregou no aniversário de 100 anos da independência dos Estados Unidos, em Chicago. 250 mil pessoas converteram em 15 dias de pregação naquela cidade. Porque ele pediu para Deus: me usa do jeito que o Senhor quer usar. E terceiro, ore para que Deus te dê energia, para que Ele dinamize o seu trabalho, para que Ele faça o seu trabalho render. Eu tenho alguns colegas de pastorado que eu fico pensando, o que Deus faz com eles? Eu tenho um colega que ele fala assim: vamos nos reunir dia tal para discutir a respeito de um congresso. Aí ele convoca lá 15 pessoas, vai 20. Aí eu faço assim: vamos conversar aqui a respeito de um congresso que a gente quer fazer. Aí eu convido 10 pessoas, vem 2. Por que com ele vai mais e comigo vem menos? Então, eu fico pedindo a Deus: Senhor, dinamiza a minha obra. Porque se eu não consigo falar tudo o que eu preciso na primeira reunião, eu tenho que fazer 2, 3, 4 reuniões. Esse meu colega, na primeira reunião, ele resolve tudo e ainda sobra. É dinâmico, funciona. E as coisas andam mais depressa. Mas quando a gente fica naquele lenga-lenga, é um lenga-lenga. Então, ore para que Deus energize o nosso trabalho, para que a gente não fique patinando no mesmo lugar, mas para que as coisas aconteçam do jeito que Deus quer. Porque quando acontece do jeito que Deus quer, dura. Quando acontece do jeito que a gente quer, acaba logo. Uma vez, e eu termino com essa ilustração, um pastor chamado Leon Morris estava recebendo na igreja Jonathan Edwards, o cara que nós vamos ouvir sobre ele domingo de manhã aqui na igreja. E aí Jonathan Edwards pregou o seu sermão, e o pastor Leon Morris disse para ele: faz o apelo, chama as pessoas a entregar a vida para Jesus, aproveita enquanto o ferro está quente. E o Jonathan Edwards virou para o pastor Leon Morris e disse assim: olha, meu querido, tudo depende de quem esquentou o ferro. Se foi eu que esquentei o ferro, amanhã já está frio. Agora, se for o Espírito Santo, nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir esfriar esse ferro. Se é o Espírito Santo que mexeu com a pessoa, vai acontecer.